boa noite. O A Notícia de hoje recebe a deputada federal Tabata Amaral. Ela que foi uma das deputadas mais votadas de São Paulo, também concorreu à prefeitura da cidade de São Paulo em 2024. Deputada, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Muito obrigada, Beatriz. Um prazer conversar contigo e com todos que estão nos acompanhando. Muito obrigada. Deputada, estamos numa semana bastante quente, que teve bastante notícia vindo da Câmara. Ontem, a Câmara aprovou um projeto que é bastante popular, que é um projeto de reforma do imposto de renda. Isso acontece algumas semanas depois de a Câmara ter passado por um momento extremamente impopular, que foi a aprovação da PEC da blindagem. A resposta de ontem da Câmara é uma resposta também à manifestação das pessoas que foram às ruas para reclamar contra o que entenderam que era uma agenda muito descolada da realidade por parte dos deputados? Eu acredito que sim. A gente está, por alguns meses, não foi só naquela votação da PEC da blindagem, a gente viu uma maioria no Congresso em que você tinha ali representantes do Centrão e do bolsonarismo se unindo para aprovar projetos que são de interesse de alguns parlamentares, mas muito ruins para a população. Foi assim com a votação do aumento de deputados, foi assim com a votação da PEC da bandidagem para blindar parlamentares de ações penais, de corrupção, todo crime que se puder imaginar. Foi assim com a anistia, mais uma impunidade para quem atentou contra a democracia. E o que a gente tinha muito claro é que essa maioria que estava ali construída na Câmara, ela não representava a maioria da população. As pesquisas mostravam isso. E quando teve a votação da PEC da bandidagem, foi uma coisa que eu ressaltei muito, que para a gente poder derrotar, a gente teria que ver mobilização nas ruas. Eu estava na Paulista, estava na rua na semana seguinte e acho que todo mundo se assustou de ver que as pessoas estavam atentas, que elas estavam acompanhando. E aí a gente vê essa virada de chave de um Congresso que dizia que era contra a reforma do imposto de renda, que era contra que você taxasse mais os mais ricos. Ontem, de forma unânime, aprovar a reforma do imposto de renda, que traz um desconto total, então isenção total para quem recebe até R$5 mil, cobrando essa conta de quem recebe milhões de reais por ano e não paga hoje nem 10% de imposto. O nosso sistema tributário é muito injusto, esse Brasil é muito desigual, então é uma votação histórica, porque é uma votação que corrige isso. E uma coisa que me surpreendeu muito e que eu fiquei muito feliz é que nesse processo eu ainda consegui emplacar duas propostas de melhoria no texto que eu estava batalhando há alguns meses, mas sabendo que tinha alguma rejeição na Câmara. Uma delas para que qualquer centavo a mais que o governo arrecade não vá para as contas do governo, mas vá para reduzir o imposto sobre o consumo. Porque o que a gente paga no arroz, no feijão, no supermercado é muito alto no Brasil. E a segunda coisa, essa foi uma briga bem grande, entrou ontem nos 45 do segundo tempo, foi para garantir que a gente vai olhar para a tabela do imposto de renda. É importante trazer o desconto para quem recebe até R$5 mil, mas a tabela do imposto de renda está há 10 anos sem revisão no Brasil. Ou seja, com a inflação corroendo os salários, cada vez mais gente está pagando mais imposto de renda. E a gente conseguiu colocar ontem no texto uma proposta minha de que o governo tem até o ano que vem, então isso é antes da eleição, para mandar uma política nacional de reajuste anual da tabela do imposto de renda. Então mudou da água para o vinho e o principal fator, mesmo que digam o contrário, foi a pressão das pessoas. E eu vi que a senhora postou ontem uma foto com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, um pouco antes dessa votação. Para essas duas emendas que a senhora propôs, a senhora teve esse apoio do governo também? Teve um aval do governo Lula, no sentido de que os parlamentares que compõem o governo, ou pelo menos o núcleo mais duro ali, iriam também dar respaldo? Eu confesso que o que eu queria era um pouco mais ousado, que é o quê? Que a gente tivesse já no texto de ontem uma atualização pela inflação, pelo IPCA, para a tabela do imposto de renda. Porque, de fato, são 10 anos sem reajuste e a inflação vai corroendo o que as pessoas estão ganhando. Na negociação, a gente jogou duro e mostrou que a população estava do nosso lado e aí a gente conseguiu encontrar esse meio do caminho que foi. Não teremos o ajuste automático, mas o governo tem até o ano que vem para se organizar, para fazer as contas e para dar esse direito às pessoas. Isso não é uma benesse de um governo, é o direito das pessoas de não ter o seu salário corroído pela inflação. E aí a gente sabe que essa discussão ela continua no Senado, então eu vou seguir atuando no Senado Federal para a gente poder melhorar esse texto, diminuir o prazo que o
governo tem e também, junto com parlamentares do PSB, que é o meu partido, a gente vai apresentar nos próximos dias uma sugestão de uma atualização ampla da tabela do IR. E aí, só lembrando que não deveria ser decisão do governo. É a gente garantir que, com ou sem inflação, o que você ganha, o que você paga de imposto, não está sendo alterado e as pessoas têm mais dinheiro para investir em educação, para investir no supermercado, para cuidarem de si e de suas famílias. E eu acho que vale a gente fazer um adendo aqui para quem estiver nos assistindo, para explicar um pouco essa proposta que foi aprovada na Câmara. Então, quem ganha até R$5.000 vai ficar isento de pagamento de imposto de renda, quem ganha até R$7.300 vai ter um desconto. E para compensar, né, o que o governo vai deixar de arrecadar para conceder essas isenções e descontos, quem ganha mais vai pagar uma alíquota mínima de, no mínimo, 10%. Isso atingiria o que é classificado como super ricos, né, que ganhariam mais aí de R$600.000 por ano. E se eu puder fazer um adendo, porque muita gente não tem noção de quão desigual é o sistema tributário brasileiro. Hoje, quando a gente olha para a classe média, estou falando aqui, gente, não é de pessoas ricas, estou falando de professores, enfermeiros, policiais. Eles pagam mais imposto proporcionalmente do que pessoas que têm rendimentos de milhões de reais por ano. Por quê? Porque hoje a gente paga imposto, sobretudo, no supermercado, no consumo e no salário. Mas os ricos de verdade não recebem renda por salário. É investimento, é herança, são outras fontes. Então, o que a gente fez é uma pequena correção. Esses super ricos vão continuar pagando menos imposto no Brasil do que eles pagam nos Estados Unidos e na Europa. E só para as pessoas entenderem que realmente não é uma taxação absurda. Não vai ter ninguém saindo do Brasil, porque sair vai pagar mais imposto em outro lugar. Eu acho que é importante deixar isso claro. A gente está falando, por exemplo, de pessoas que no ano vão receber, não é o que elas já têm, é o que elas recebem, 1, 2, 3 milhões, e que hoje pagam 5% de imposto, 4% de imposto, enquanto a gente está pagando 20%. Está muito errado. Então, o que vai acontecer quando um projeto for aprovado no Senado se aquela pessoa, no total, pagou só 4% de imposto, vai se cobrar mais 6% para inteirar os 10%. E ainda assim, só reforçando, vai pagar menos imposto do que a classe média paga em muitos casos. Agora, deputada, uma dessas pautas que também foi alvo de manifestações nas ruas nas últimas semanas é a pauta da anistia contra aqueles que tiveram envolvidos no 8 de janeiro e na tentativa de golpe de Estado pós-eleição de 2022. A senhora tem se posicionado com relação a esse tema. Qual que é o clima na Câmara hoje para aprovar, seja uma anistia ou seja uma dosimetria, que é uma anistia light, digamos assim, né? Voltada não para perdoar totalmente os crimes, mas para amenizar penas. Como que você sente que está o ambiente na Câmara hoje para esse tema? Hoje o clima é ruim na população, que eu acho que é o que mais importa para explicar o que está acontecendo, porque a população de forma majoritária é contrária à anistia, a esse perdão, a essa impunidade para quem arquitetou, para quem tentou dar um golpe de Estado. E aí, como tem muito disse-me-disse, eu acho que vale a gente relembrar 3 fatos. O primeiro deles, gente, é que a gente não está falando apenas dos vândalos que estavam na Praça dos Três Poderes depredando o patrimônio público. A gente está falando de fato, um plano que foi arquitetado por Bolsonaro e seus aliados depois da eleição. E aí, Tabata, mas o que você está falando? O que tem de concreto? Primeira coisa, foi encontrado o discurso que Bolsonaro faria, ele chegou a editar depois de dado o golpe. Segunda coisa, um general de 4 estrelas do Exército, e acho que a gente tem muita credibilidade do Exército brasileiro, foi quem falou para o Bolsonaro: se você seguir adiante, eu vou te prender. É a palavra dele, não é a palavra minha, enfim, de outra pessoa. E acho que a terceira coisa para a gente ter clareza também da gravidade disso tudo é que não só planejaram, mas começaram a colocar em prática um plano de assassinato do vice-presidente Geraldo Alckmin, do presidente Lula e do ministro Alexandre de Moraes. Então, só para a gente entender que o que aconteceu ali na Praça dos Três Poderes foi a coisa mais simbólica, mais visual, mas tinha todo um plano no entorno. Então, é claro que as pessoas estão contrárias a isso. Como é que você vai defender que uma pessoa que queria assassinar seus opositores, que não quis respeitar o resultado da urna, ela possa andar livremente? Mas tem um segundo elemento, que é o quê? O Bolsonaro e a família dele, eles não querem a anistia ou perdão ou a redução de penas para quem vandalizou a Praça dos Três Poderes.
O próprio Eduardo Bolsonaro e depois o Flávio Bolsonaro chegaram a dizer em mensagem e na manifestação que eles não queriam anistia light, que eles não queriam que se reduzisse as penas de quem estava vandalizando, porque na cabeça deles, se aliviasse para quem estava vandalizando, o Bolsonaro teria menos chance de ter um perdão, de ter uma redução de penas. Então, é isso que complica a vida da família Bolsonaro, porque a população até aceita que se haja uma redução de pena para quem estava vandalizando, mas não para o Bolsonaro. Só que quem está lá no Congresso desejando anistia, que a anistia não é para quem estava vandalizando, é para a família Bolsonaro. Então você fica nesse dilema, em que o povo aceita uma coisa, mas não aceita outra. E aí vale lembrar, anistia é uma palavra bonita para impunidade. Não é muito diferente do que a gente viu com a PEC da bandidagem, com a PEC da blindagem. Não é à toa que teve esse casamento entre uma parcela do Centrão e o bolsonarismo para aprovar esses dois projetos, a urgência da anistia e essa PEC da blindagem. E já que a gente está falando dos Bolsonaro aqui também, eu queria falar do Eduardo Bolsonaro, deputado que está fora do Brasil, portanto não está comparecendo às sessões da Câmara, está nos Estados Unidos fazendo essa investida junto ao governo americano para tentar barrar investigações e o julgamento do pai aqui no Brasil. Essa investida não deu certo, né? Mas ele segue lá nos Estados Unidos e a situação dele na Câmara está ficando complicada. Mas a gente ouve agora nos bastidores uma movimentação para falar, não, acho que o caminho é suspender o mandato do Eduardo, não seria cassar o mandato do Eduardo. O que tem que ser feito, na leitura da senhora, com relação ao deputado Eduardo Bolsonaro por parte da Câmara dos Deputados? Beatriz, o que a gente está vendo é das coisas mais absurdas da história brasileira. É daquelas coisas que nossos filhos, netos vão estudar na escola e vão se perguntar, meu Deus, como é que isso aconteceu no Brasil? Eduardo Bolsonaro é um traidor da pátria. Não tem outra palavra, não tem outro adjetivo para ele. Ele abandonou o nosso Estado, ele abandonou o mandato dele com um único objetivo. Ir para os Estados Unidos, colocar o governo americano contra os brasileiros para ver se assim ele conseguiria safar a pele dele e do pai dele. Milhares de pessoas já perderam emprego em São Paulo por conta do tarifaço do Trump. Muitas famílias, muitos empreendedores de porte menor estão com medo até hoje, porque apesar do brilhante trabalho que o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin está fazendo para negociar, para conversar, para dialogar, para reduzir o dano, a verdade é que existe sim um dano. Então, para mim, é uma loucura tão grande que tentem justificar o que o Eduardo Bolsonaro está fazendo, porque não é sobre esquerda-direita. Porque até esquerda-direita depende da gente poder ter eleições livres, da gente ter a nossa soberania do Brasil, do brasileiro escolher o seu futuro. Então, quando ele coloca o Trump para dizer que talvez não tenha eleição no Brasil, que maluquice é essa? E é uma pergunta para a gente se fazer, o quanto que a gente vai deixar que essa polarização extremada segue a gente, emburreça a gente, a ponto de ter gente que consegue defender alguém como Eduardo Bolsonaro, que está de novo nos Estados Unidos trabalhando contra o interesse do povo brasileiro. E aí é de se questionar, uma família, que é só uma família, que é a família Bolsonaro, vale a pena o sacrifício de uma nação inteira? É claro que não. Então isso para dizer que para mim não tem perdão para traidor da pátria. E é o cúmulo do absurdo que não só ele esteja lá fazendo isso impune, mas ele está recebendo salário do nosso dinheiro. Todos nós estamos pagando para que o Eduardo Bolsonaro esteja nos Estados Unidos, indo para a Disney, que é o que ele mais faz, e articulando contra o nosso povo. É uma vergonha. Mostra o quanto que o Congresso Nacional está cheio de covardes. Porque se não fossem covardes, já teriam cassado o mandato dele, já teriam dado um basta nisso que está acontecendo, e qualquer coisa menos do que isso, vai suspender, vai não sei o quê, é absurdo. Ele quer continuar como parlamentar, ele que tem a coragem de voltar ao Brasil e reassumir o seu mandato. E eu desafio ele a ir para a rua. Vai para Ribeirão Preto, vamos para o nosso litoral, vamos conversar com as pessoas, vamos para Limeira, que está sofrendo muito, vamos para Mogi das Cruzes e olhar no olho das pessoas e dizer, o que eu estou fazendo está atrapalhando vocês. Por isso que ele não volta, porque ele tem medo do povo que ele traiu. E, de novo, não tem minhas palavras, o Congresso está se acovardando ao não suspender, a não acabar com o mandato dele, e a história vai cobrar isso da gente. E falando em Congresso, então, a senhora está no seu segundo mandato como deputada federal. Como que você define a presidência do Hugo Motta à frente da Câmara dos Deputados?
Esse último ano vem sendo um ano bastante turbulento e acho que, pelo menos o presidente Hugo Motta disse isso ontem, durante a votação da reforma do imposto de renda. O Congresso precisa estar mais antenado com o que o povo está pedindo, com o que o povo está exigindo corretamente. E eu imagino porque não estive nessa cadeira, mas o dilema do presidente Hugo Motta, de um lado, ele tem ali quem o elegeu, que são os parlamentares, os 513 contando com ele, mas acho que é importante nunca se esquecer que todos nós estamos lá, primeiro porque Deus permitiu que a gente estivesse lá e segundo porque o povo nos levou até aquele lugar. Ninguém tem um mandato, ninguém é deputado para sempre. A gente está lá porque a população nos escolhe para representá-la por 4 anos. Então, imagino toda a pressão que o presidente Hugo Motta sofra dos parlamentares, mas me parece que o rumo que ele tomou ontem é o rumo daqui para frente, que é mesmo que ele tenha que comprar algumas brigas com deputados, que ele se lembre, que a gente se lembre todo dia que é o povo que é soberano, que é o povo que colocou a gente lá e é o povo que pode tirar. Então eu espero que o que a gente viu ontem seja o ritmo, o sentimento dos próximos meses. E aí, é claro que a gente viu muita votação muito ruim, né? E até enquanto parlamentar foi muito desgostoso, porque eu sabia que eu ia perder na votação. Votei contra o aumento de deputados, votei contra a PEC da bandidagem, votei contra o projeto da anistia, mas você vê que você está votando e você não está conseguindo vencer aquela maioria que se formou. E é a gente lembrar, com essa força que o povo mostrou nas ruas, que tem outras preocupações. Uma coisa, a PEC da segurança pública. O crime organizado está cada vez mais sofisticado no Brasil. Eu cresci na periferia de São Paulo, eu sei o que é perder alguém para o mundo das drogas, para o mundo do crime. Só que aquela imagem que a gente tinha, o crime organizado está vendendo cocaína, não é só mais isso. O crime organizado está adulterando combustível, é dono de posto de combustível, está lavando dinheiro em fintech na Faria Lima. O crime organizado hoje recebe dinheiro público em contratos, licitação, de transporte, outras coisas. Então, se a gente não deixar diferenças de lado para juntar governo federal, governo estadual, municípios, para enfrentar o crime organizado com coragem, eles vão sufocar a gente. E é a gente que tem que sufocar eles. Então, tem uma PEC da segurança que está lá há um tempão, que é para coordenar esses esforços. Só que a PEC da segurança não está sendo priorizada. A gente viu recentemente mais um ato de violência numa escola em Sobral. Igual a gente viveu aqui em São Paulo. Tem um projeto nosso que é o Prever, para você atuar em prevenção, monitoramento, preparar a equipe escolar. Também está parado, sem votação. E eu poderia dar 1000 exemplos, Beatriz, mas o povo sabe o que é urgente. O que é urgente é educação, é saúde, é segurança, não é mais privilégio para a política. Eu tenho um projeto lá que eu tenho certeza que a gente teria os votos para votar, que é o quê? Acabar com o privilégio de uma casta do serviço público em que, por exemplo, um juiz, ele tira uma férias de 2 meses. Quem é que tem férias de 2 meses na sociedade? Ou um juiz que comete um crime, ele é premiado com uma aposentadoria compulsória. E aí gente que vai no puxadinho, no reembolso, até reembolso de cadeira gamer, inventaram aqui na capital, em São Paulo. E aí quando você vai ver, o servidor público, né? Porque ele não é mais servidor público, ele deveria estar recebendo no máximo 40 mil reais, que já é muito dinheiro, ele está recebendo 500 mil, 1,5 milhão por mês. Então, se deixar, eu vou fazer aqui uma lista completa, que é a gente olhar para essa revolução tecnológica, é a gente ter produção de conhecimento na área de inteligência artificial, é olhar para a biomassa, combustível do futuro. A agenda nós temos, necessidades demais da conta, mas parece que essa polarização foi emburrecendo tanto a gente que aí deixou um espaço gigantesco para a política se proteger. E acho que está na hora da população dar um puxão mesmo e falar, não senhor, vocês estão aqui para servir a gente, não é para se servir não. Então eu realmente espero e vou trabalhar para que o próximo ano não tenha nada a ver com o ano que passou. A gente viu esse puxão da população contra a PEC da blindagem, que acho que é o que gerou essa resposta agora. Agora resta ver se a Câmara de fato vai entrar nessa trilha ou se isso foi só temporário. A gente tem que ir para a rua de novo. Eu acho que é essa a mensagem. E se eu venho dizendo uma coisa que muita gente arregala o olho quando eu falo, mas que é verdade e é para provocar mesmo. Mais importante do que o voto para presidente da República é o voto para deputado federal e senador. Podem até não gostar do que eu estou dizendo. Não é que a gente não vai votar com importância para presidente, mas ano que vem são 6 votos. Presidente da República, governador, senador 1, senador 2, deputado estadual, deputado federal 6.
Não adianta, gente, você pesar só o presidente da República. Porque se o Congresso não for bom, se o Congresso não for responsável, o presidente pode até tentar, mas a gente não consegue arrumar esse Brasil. Então são 6 votos. Vocês têm 1 ano para pesquisar, para perguntar, para ir atrás. Não vamos ser massa de manobra, não. Não vamos sair copiando de cabo a rabo, não. Porque ter um Congresso bom é o que vai mudar esse Brasil. Quero falar um pouquinho de São Paulo, né? A gente está vivendo aqui nos últimos dias uma crise que é a crise do metanol, consumo de bebidas adulteradas, que, enfim, está gerando uma série de casos de intoxicação e até morte já confirmada. O governador Tarcísio entrou na história um pouco atrasado, o governo federal saiu primeiro nisso. Como que a senhora avalia a resposta que o Estado de São Paulo tem dado a essa crise do metanol? A primeira coisa é o quanto que a gente precisa aprender a deixar questões partidárias em momentos como esse. Gente, aqui eu olhei o dado de ontem, 18 horas, se eu não me engano, já eram 29 casos. Tanto de óbito, pessoas que estão em situação grave, casos que estão em investigação. É muito grave o que está acontecendo. Imagina a insegurança das pessoas de falar, poxa, eu não posso mais nem tomar uma caipirosca numa sexta-feira depois do trabalho, porque eu não sei se eu posso confiar. E aí a gente vê a importância da boa política, porque a política, os órgãos de controle existem para cuidar da gente. Para você, quando compra uma coisa, saber, olha, uma agência estava lá fiscalizando, esse negócio é bom. Então, se chegou um produto adulterado que tirou a visão de uma pessoa, que matou uma pessoa, a culpa são dos órgãos de controle. Não tem meias palavras aqui. Então, a demora que a gente viu do governo de estado, até de instalar um comitê de crise, fala um pouco disso. E aí, na hora, eu até fiz uma provocação mesmo de falar, olha, tá aqui a gente com várias crises em São Paulo, desde a questão da crise hídrica, voltaram a cortar água da periferia, cortando água cada vez mais cedo, essa questão do metanol, e tá lá o Tarcísio visitando o Bolsonaro para pedir a bênção do Bolsonaro. Aí tá lá o Tarcísio, vai para Brasília de novo para falar com o ministro do STF para pedir perdão para o Bolsonaro. Ele foi eleito não com meu voto, mas foi eleito aqui em São Paulo. Então ele não tem que ficar indo para Brasília cuidar de Bolsonaro. E aí eu falo isso não é para atacar, mas é para chamar a realidade. E até questionar, será que em casos como esse não deveria estar trabalhando junto o governo do estado e o governo federal? A gente tem agora a PF também investigando, porque surgiram casos em Pernambuco e tem um receio de que seja no Brasil inteiro. Tá certo, mas a PF está conversando com a Polícia Civil? O governo federal está conversando com o governo do estado? Porque nessas horas ninguém quer saber se é PT, se é PL, se é republicano, se é esquerda, direita, o povo quer solução. Então, demoraram a agir, essa é a verdade, e o que eu espero que a gente tenha para frente é celeridade. Tem que descobrir quem foi que adulterou. Esse é um esquema criminoso que toma conta do Brasil todo, mas o mais importante, trabalhar conjuntamente. E ainda sobre o governador Tarcísio, a senhora acredita que ele não vai se candidatar a presidente no ano que vem ou acha que ele tem essa ambição e está escondendo o jogo por hora? Veja, eu não tenho esse conhecimento para lhe dar uma resposta, é isso, é aquilo, mas ele apanhou muito recentemente. E eu acho que ele apanhou, em parte, porque ele radicalizou e o brasileiro não gosta de coisa radical. Então, quando ele saiu defendendo quem quis dar um golpe de Estado, quando ele saiu fazendo um discurso muito Bolsonaro, não sei o quê, as pessoas sentiram. Mas eu acho que também tem uma coisa que o governador tem que cuidar do Estado de São Paulo. E aí a gente tem um histórico ruim aqui, né? Eu fui candidata a prefeita e eu dizia muito, sendo da vontade do povo, eu só saio quando eu terminar o segundo mandato. Por que eu dizia isso? E era uma convicção e é muito real. Porque o que a gente mais tem em São Paulo é o prefeito, que depois de 2 anos sai para ser candidato a governador, aí depois de 4 anos sai para ser candidato a presidente da República. Parece que o cargo nunca é suficiente. Parece que eles não entendem a honra daquela missão. Então, isso também não pega bem. A pessoa virar e falar, olha, ele não era daqui, ele não morava aqui. O povo de São Paulo foi generoso demais com ele, deu esse mandato. E aí, dá 2 anos, ele está fazendo já a campanha para presidente da República? Tem problema em São Paulo para resolver. Tem questões, se eu for falar aqui da questão dos pedágios que está abusivo, da questão do free flow, que ninguém entende e fica recebendo a multa em casa, quando chega a multa em casa e a pessoa não descobre depois que o nome está sujo. Então, é um pouco disso de falar. E eu acho que o povo está certo. Meu amigo, você não tem que ficar fazendo campanha nacional. Cuide dos problemas de São Paulo, sabe?
reconheça a honra que é essa missão. Então, se foi um recuo estratégico para ele parar de ser cobrado, de apanhar, ou se de fato ele repensou, eu não sei dizer. Mas o que eu espero é que ele entenda que ele tem um ano pela frente para cumprir a missão que o povo e Deus deram a ele. E que, de novo, São Paulo não é pequeno para você ficar abandonando desse jeito, não. E aí, falando então de 2026 um pouquinho, como que a senhora vê a organização da direita para 2026, seja para presidente, seja para deputado, para senador, versus a organização da esquerda, ou de uma centro-esquerda? E como que a senhora vê as diferenças de como os dois lados, dois polos, têm se colocado ou se organizado para a eleição do ano que vem? Eu acredito que a eleição do ano que vem ainda vai ser muito polarizada e até violenta, diria eu. Infelizmente, tem muito caso de violência política no Brasil. Eu estou há mais de 5 anos recebendo ameaça, já tive que andar com escolta, carro blindado, cancelar evento, já fui ameaçada pessoalmente, recebi carta em casa. E estou dizendo isso, gente, porque a gente não pode normalizar esse tipo de coisa. Você pode concordar ou discordar do que cada pessoa acredita no seu entorno, na sua família, mas violência, como a gente chegou a ver, de gente se atacar com tiros, porque um era Lula, o outro era Bolsonaro, isso não faz bem nenhum a nós. Então, acho que vai ser uma eleição difícil. E nessa eleição, possivelmente nós teremos à direita, espero que à direita e não na extrema direita, algum representante do Bolsonaro, que provavelmente estará condenado, e à esquerda, o nome mais forte que a gente tem é o do presidente Lula. E eu vejo pouco espaço para outros candidatos nesse cenário. E aí, o que a gente, enquanto PSB, vem se questionando tá bom, a gente acha que é esse o cenário nacional e o PSB tem lado. O PSB nunca vai estar do lado de extremistas nem do Bolsonaro. Então, a gente vai estar com o presidente Lula apoiando ele. Mas não pode parar aí. A gente viu o quanto que o Congresso está de baixíssima qualidade. Então, o meu partido tomou para si uma missão que a gente vai melhorar o Congresso. Se a gente vai conseguir fazer 20, 30, 40 deputados, não sabemos ainda. Mas a gente tem candidatos jovens, não só de idade, mas de ideia, gente séria, comprometida, honesta, e a gente acha que o foco é o Congresso Nacional. Porque senão a gente fica muito refém dessa dualidade e também não entende o que eu estou aqui até me repetindo, mas que o Congresso é tão mais importante do que a presidência da República. Então, essa é a visão que a gente está tendo, como um partido que olha para o social, que olha para o combate à desigualdade, mas que tem uma agenda de segurança pública, não tem preconceito com o empresariado, tem uma agenda moderna de achar que no Congresso a gente precisa ter representantes mais arejados, mais modernos, que isso vai ajudar muito o Brasil. Então é como a gente está pensando. E a gente segue firme defendendo que o vice-presidente Geraldo Alckmin é o melhor nome para ser o vice do presidente Lula. Ele está dando um show, a gente que é de São Paulo conhece ele há mais tempo, mas a experiência, a serenidade, a visão estratégica dele, esse diálogo no mundo tão complexo, ele é um cara leal. E é leal ao Brasil, ao brasileiro, sobretudo. Então, o PSB também defende que o vice-presidente Geraldo Alckmin continue na vice com o presidente Lula. E qual é o seu projeto para 2026, deputada? Foco no Congresso também. Eu sempre digo isso porque é muito sincero, eu me lembro todo dia. Sendo da vontade de Deus e do povo, quero ser candidata ano que vem, então sou hoje pré-candidata a deputada federal, mas não só focando no meu mandato, realmente trabalhando para que a gente tenha os melhores representantes no Congresso Nacional. Eu vou para Brasília toda semana, volto quinta, vim correndo para a nossa conversa e sexta, sábado, pego estrada. Porque tem muita gente talentosa, tem muita gente que serve a sua comunidade, que tem uma causa que é séria, mas que tem receio da política, como eu tinha. Que fala, aí, olha esse Congresso. Quero chegar nem perto. Então, acho que a gente tem a missão de falar, não, se candidate. Até quem está nos acompanhando, né? Assim, você tem um trabalho bacana na sua igreja, na sua comunidade, você é uma liderança de um setor, de uma empresa, você tem um trabalho numa ONG, se candidate. Porque se a gente não for para a rua, se a gente não for para a urna, a gente vai deixar espaço para os maus. Então, nesse próximo ano, muito focada no trabalho lá no Congresso, sou presidente da comissão que está fazendo o plano para a educação dos próximos 10 anos, estou levantando um debate do Pix Pensão, que depois a gente pode falar, que é para acabar com essa história do pai que não paga a pensão alimentícia para o seu filho. Então, tenho muitas pautas, mas cheguei em São Paulo, o foco é filiar gente séria,
para que a gente possa ter bons candidatos ano que vem. E depois desse próximo mandato de deputada, a senhora ambiciona disputar novamente a Prefeitura de São Paulo ou voos mais altos, governo estadual, governo federal, eventualmente? Vamos com calma? Toda vez que alguém me pergunta isso, eu falo, a pessoa não vai gostar muito da resposta, mas tem uma razão. Eu não penso muito na política como essa escadinha. E muito porque esse não foi um lugar que eu busquei, que eu sonhei. A minha vida é uma coisa muito extraordinária, no sentido de que eu nasci em uma ocupação, sou filha de uma diarista, de um cobrador de ônibus, passei boa parte da minha infância ouvindo que eu ia ser drogada igual meu pai, que era como as pessoas diziam, que eu e meu irmão a gente não ia dar pra nada, e só Deus sabe o quanto que minha mãe e meu pai se sacrificaram pra gente estar aqui. Eles até me emocionam porque meus pais não fizeram nem o ensino médio, e eles formaram os 2 filhos na faculdade, com a educação, enfiando a gente na igreja, trazendo valores. Então, 10 anos atrás, eu não sabia nem se eu ia escapar, sabe? Se eu ia poder construir um futuro diferente, 15 anos atrás. Então, Deus vem sendo muito generoso comigo. E o que eu sempre digo é, enquanto Deus me der força, me der oportunidade, eu vou lutar, onde minha luta couber mais. Eu realmente acho que hoje a minha luta é no Congresso. Eu carrego um sonho de um dia poder servir a cidade de São Paulo. No mais, o futuro a Deus pertence, tá com Ele, bora trabalhar e seguir servindo, entender que você pode servir na igreja, como eu servi por muitos anos, você pode servir num projeto social, numa sala de aula, você pode servir no Congresso Nacional. Eu acho que o mais importante é a gente não parar. Deputada, a senhora falou no final do bloco anterior sobre um projeto chamado Pix Pensão. Explica pra gente, por favor. Esse é um projeto maravilhoso porque ele é simples e ele vai ajudar milhões de mães no Brasil que hoje, infelizmente, criam seus filhos sozinhas e sem o apoio do pai. A gente sabe que quando o pai está empregado, ele é CLT e tem uma adesão judicial, tem um desconto na folha. Então ele não tem nem o que querer. Sai a pensão alimentícia certinha todo mês para o filho. Mas alguns pais, infelizmente muitas vezes até optam por não receber o dinheiro certinho na CLT, porque eles querem receber por fora para não pagar a pensão alimentícia. Como se aquela pensão fosse muito, que nunca é, e como se aquela pensão fosse para a mãe, quando na verdade é para a criança. E toda mãe sabe que a pensão não paga nada, né? Porque criar uma criança é muito custoso. E aí o que a gente apresentou no Congresso, na Câmara, e está sendo super rápido porque as mulheres abraçaram. É um projeto que foi sugestão de uma servidora do Banco Central, a Luísa Rodrigues, que ela falou, Tabata, o Pix já existe, é super simples. Por que não criar o Pix Pensão? Quando tem uma adesão judicial, todo mês, no dia e horário certinho, o Pix sai da conta do pai para a conta da mãe para não ter erro, para não ter humilhação, para não ter a história toda que eu vivo com algumas amigas minhas e eu sei que é muita humilhação e é muita luta. E aí as mulheres abraçaram, foi muito bonito de ver. A gente já aprovou em todas as comissões da Câmara, tá no Senado e eu estou ralando para que vire lei ainda esse ano. E aí um projeto parecido à licença paternidade, que é o quê? No Brasil, a licença paternidade é só de 5 dias. Só que, gente, em 5 dias, muitas mães nem saíram do hospital. Quem fez ali uma cirurgia nem se recuperou ainda. Então, qual que é a proposta? É que a gente possa ampliar com responsabilidade, mas entender que quando a licença paternidade é só de 5 dias, qual que é a mensagem que a gente dá para o pai? Pode trabalhar, pode tocar sua vida, não aconteceu nada. E aquela criança tem que fazer o vínculo com o pai. A mãe precisa desse apoio, o pai tem que se acostumar também. Então a gente está batalhando há alguns anos por esse projeto, finalmente começou a andar, que é para a gente ampliar progressivamente a licença paternidade. Por exemplo, a gente ainda está em negociação, mas para 15 dias, 20 dias, 25, 30 e até seguir ampliando para dizer que uma família, ela inteira, ela segura, é um investimento que a gente faz em toda a sociedade. Então são 2 batalhas que as mulheres estão apoiando muito e que a gente está travando lá na Câmara. Deputada, a senhora está aí então no seu 7º ano no Congresso Nacional. De quando entrou até agora, está menos difícil ser mulher na política e no Congresso? Ou as coisas caminharam um pouco nesse sentido ainda, a passos lentos? Com certeza caminha a passos bem lentos. E aí, falando da minha experiência específica, eu acho que tem 2 coisas que acontecem. Quanto mais eu incomodo, mais ataque eu recebo.
Então, quando eu denuncio a PEC da bandidagem, quando eu denuncio a entrada do PCC aqui no município de São Paulo, quando eu bato de frente com algum político que está fazendo uma coisa que não é boa, ou simplesmente quando eu tenho coragem de bancar o que eu acho que é certo, mesmo que aquilo não seja o pensamento da maioria. O problema não é só que eu recebo crítica, é que eu recebo ameaça. Ameaça de morte, ameaça de estupro, é que minha mãe, meu irmão começam a receber coisas, a gente recebe carta em casa, e aí, gente, isso extrapola qualquer limite. Então, por um lado, quanto mais o trabalho avança, mais eu incomodo e mais ataque eu recebo. Por outro lado, lá no Congresso, as pessoas foram tendo que aprender a me respeitar. Eu sou baixinha, eu tenho a voz mais mansa, como dizem, eu tenho cara de menina, como dizem também. Então, acho que quando me viam, falavam, ih, é uma menina? É só falar mais grosso que ela vai baixar a cabeça. Mas eu sou virada. E acho que isso as pessoas já sabem. Então, eu também deixo claro que, ó, com respeito, eu sei qual é o meu lugar, eu sei qual é o seu lugar, eu sei qual é a minha luta e eu vou continuar. Então, aquela coisa que tinha no começo de eu ser atacada pelos colegas, de eu ser desrespeitada, de me interromperem, de fazerem piadinha comigo, isso parou. Porque sabem que eu vou revidar. E que eu não vou abaixar a cabeça para homem nenhum. Então, por um lado, no Congresso, hoje, me respeitam mais, mas, de forma geral, me atacam mais também. E aí a gente, de vez em quando, tem algumas situações. Na campanha à Prefeitura em São Paulo, eu tive que ouvir de um presidente de partido, que foi o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, que eu não poderia ser candidata porque eu não era filha de político, porque eu não vinha de família importante. E aí eu tive que parar a campanha para dizer, olha, ser filha de uma diarista e de um cobrador de ônibus é, na verdade, o que mais me legitima para estar na política. Então, só para mostrar que você pode ter 6 anos de deputada federal nas costas, mais de 20 projetos aprovados, absorvente nas escolas, 4 milhões de jovens recebendo o pé de meia, que alguns homens ainda vão virar para você em rede nacional e dizer, a Tabata não tem o direito de ser candidata. A luta é grande, mas a gente não vai desanimar, não. Deputada, a gente tem um quadro aqui para a gente encerrar que se chama Lado B, que é para trazer um pouco aí da sua vida fora da política, se é que dá, né? Tem um pouquinho. O que a senhora faz para desconectar para além da corrida? Que eu sei que a senhora pratica corrida, está treinando para São Silvestre. Acabei de fazer a minha terceira meia maratona, 21 quilômetros. Além disso, o que dá tempo de fazer ou o que a senhora gosta de fazer? De segunda a sábado é só trabalho, 12, 18 horas por dia. Mas de domingo, que é o meu dia favorito, eu tenho uma rotina assim bem certinha que eu gosto, que é tomar café da manhã com a minha família, com a minha mãe, e aí sempre comer cuscuz com requeijão, com ovo, aí eu coloco leite e eu coloco café. É assim, começou meu domingo. E aí a gente vai para a missa. Eu fui criada em uma comunidade muito forte, muito unida, fui coroinha, enfim, do coral, então é onde eu mais me sinto em casa. E aí, geralmente, à tarde, a gente ou vai no shopping, ou eu tenho uma afilhada maravilhosa, Lívia, desse tamanhinho, umas ideias bem fortes na cabeça e que me diverte demais, e eu amo muito ela. Então, tá com a minha amiga, eu tenho 3 afilhadas maravilhosas, uma tá em Brasília, outra aqui em São Paulo, outra em Recife. Então, acho que é isso que eu mais gosto, tá com família, amigos, com as afilhadas. E aí, o domingo já acabou, geralmente. E algo da astrofísica ficou por aí? Ou isso é mais parte do passado do que do presente? Eu ainda sou apaixonada pelo céu, pelo universo, acompanho as notícias que saem de descobertas, mas eu acho que o que mais ficou em mim da formação em astrofísica foi o jeito de pensar, de você olhar para um problema e falar, tá, é difícil, mas vamos dividir o problema? Vamos ver por onde a gente começa? Vamos desenhar a solução? Vamos buscar conhecimento? Então eu tenho uma coisa assim bem cientista, que não é muito comum na política. E que às vezes o pessoal critica um pouco, porque político é para você ser mais, falar com todo mundo, não sei o quê, veja bem, e eu sou mais, problema, vamos resolver, solução, mas eu acho que isso tem um pouco a ver com a astrofísica. E a senhora é uma das políticas jovens tidas aí como as mais promissoras da nossa política, da política nacional, e o seu namorado também, João Campos, prefeito de Recife. Como que é isso para você? Como que é essa exposição das pessoas acompanharem, de certa maneira, o relacionamento de vocês? Porque são os dois figuras públicas e estão muito bem posicionados na política para assumir cada vez mais aí esse lugar importante para o país. Como que é isso? Quando
a gente começou a namorar, eu tinha acabado de ser eleita deputada federal e o João também. Então a vida era um pouco mais simples. E aí ela foi se complicando um pouco. Eu disputei a prefeitura em São Paulo, ele é prefeito reeleito em Recife, mas já são quase 6 anos juntos. Acho que, por um lado, é desafiador se ver, conseguir ter tempo para estar junto, mas a gente entende tanto a luta um do outro, sabe? De entender as madrugadas trabalhando, os finais de semana, o quanto que a gente se sacrifica. Então, ter alguém que só entende por que você é apaixonada. Quando eu me emociono porque aprovou o pé de meia, ele não acha besteira. Ontem eu liguei para ele do plenário e falei, João, a gente conseguiu colocar no texto a questão da tabela do imposto de renda. E ele celebrou comigo, ele entendeu o quanto que eu tinha trabalhado por aquilo. Então, acho que isso eu não teria com nenhuma outra pessoa. E aí eu sempre brinco assim, Deus que colocou a gente junto, Deus que vai ter que resolver. Com muito respeito. Porque não sei como é que a gente vai resolver, não. Mas a gente tem o sonho de casar, ter muitos filhos e Deus vai dar uma forcinha. Por enquanto na ponte aérea aí, né? Por enquanto na ponte aérea. Deputada, eu agradeço muito por essa entrevista. As portas estão sempre abertas. Obrigada. Volte quando quiser. Foi um prazer. Obrigada pelo convite e obrigada a todos vocês que acompanharam. Já que falamos do João, o Eduardo Campos, pai dele, sempre falava da importância da gente não desistir do Brasil. E eu sei que o Congresso Nacional e a política nos deram muitas razões para desanimar, mas é importante a gente não perder a esperança, não perder essa crença da transformação que a boa política pode fazer e ano que vem melhorar o nosso Congresso Nacional. Muito obrigada. Obrigada mais uma vez e obrigada sobretudo a você pela audiência até aqui. A Notícia volta na semana que vem. Até lá!